Olá a todos, saudações. Estamos aqui com mais uma gravação do Livro dos Espíritos. E aqui a gente vai trazer hoje sobre a alma, da questão 134 a 136. Estou aqui hoje com a Vânia para me ajudar na leitura. Como vai, Olá, Vânia? pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem com todo mundo aí? Então, vamos lá para a leitura. 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, as quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Aqui é uma coisa interessante que Kardec traz, que vai ser mais de nomenclatura. Como Kardec está trazendo uma nova ciência, que é a ciência espírita, a gente vai precisar de esclarecer os termos que a gente usa. Então aqui ele vai trazer essa diferenciação, alma de espírito. Então alma vai ser um espírito que está encarnado. Então vocês estão falando aqui com duas almas. Né? Eu e a Van somos duas almas aqui falando com vocês. E aí aqui ele vai trazer essa diferenciação. E mais tarde ele ainda explica. Então, alma e espírito é a mesma coisa? Sim. A única diferença é que um está encarnado e o outro não. Ok? Então, vamos para 135? Vamos. Há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Vai ler a próxima para a gente comentar depois? Podemos, vamos ler, que aí já emenda todas. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos-lo constantemente. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prenderam à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Olha só, esse finalzinho aqui eu achei interessante, que ele falou assim, seria uma simples massa de carne sem inteligência. E aí me veio na cabeça agora, por exemplo, os estudos em biologia, em que a gente pode fazer estudos de células criadas in vitro, numa placa de Petri, os cientistas conseguem estudar as células, e as células vivem ali sem ter nenhum espírito ligado. Mas para que aquele corpo tenha uma vida inteligente, aí sim a gente precisa da conexão do espírito com o corpo, né? Com o corpo. Não, e é interessante também nessa última pergunta, né? Porque ele fala assim, antes do nascimento ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Aí ontem eu estava lendo alguma coisa de Miramês, que ele interpreta essas coisas. Tem uma série muito boa do Miramês, que é a Filosofia Espírita, onde ele faz
interpretação dele das perguntas do Livro dos Espíritos. E ele explica o que a gente já hoje, né, já leu em outras literaturas e tudo, que quando o espírito vai encarnar, a ligação é feita paulatinamente. A partir do momento da concepção, já há um espírito destinado àquele corpo. Mas os laços ainda são muito frágeis, né? Eles vão se fortalecendo e se formando com mais, vamos dizer assim, mais apertadinho os laços à medida que o corpo vai se desenvolvendo até que o espírito, aquele corpo nasce e o espírito esteja reencarnado. Porém, tem aquela explicação que é bastante interessante, que até os 7 anos o espírito ainda está como se estivesse transitando, né, entre a matéria e o plano espiritual. Então, os laços ainda estão relativamente frouxos, vamos dizer assim. Então, ele só completa realmente a encarnação, né, a ligação perfeita do espírito com o corpo, mais ou menos aos 7 anos de idade. Por isso que muitas crianças veem, lembram de coisas que não fazem o menor sentido para os pais, né? Veem espíritos com facilidade, porque eles estão mais ou menos assim, flutuando entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. Então é mais ou menos isso que ele explica aqui de uma outra forma, né? Da forma que os espíritos responderam na época. É bastante interessante esse processo, né? É bem interessante. E daqui a gente vai ter várias possibilidades, né? Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, os casos do desenvolvimento da criança até a sua fase adulta. Essa ligação com o corpo, de fato, vai acontecer aos 7 anos. Mas o corpo ainda está em desenvolvimento, né? Até os 7 anos a criança está crescendo. Depois vem a adolescência. E logo depois vem a fase adulta. Enquanto a criança ainda está nessa fase, o espírito ainda é muito maleável. Ele é muito sensível à orientação e educação que os pais podem oferecer a esse espírito, né? É uma fase muito importante para ele poder adquirir novos hábitos que o espírito carrega há muito tempo, né? A fase Sim, da infância é muito importante. Exatamente. E na fase da adolescência é quando a personalidade desse espírito começa a se manifestar de forma mais plena. Então, é na fase da adolescência que vai começar o conflito. O conflito da criança, que recebeu os valores dos pais ao longo de toda a sua infância, e os valores que o espírito carrega várias e várias encarnações. E isso traz aquela rebeldia, aquela fase conturbada da adolescência, né, que é esse momento de amadurecimento. E nessa queda de braço, qual dos dois vai vencer? E fica essa questão ainda, né? Fica nessa queda de braço. Porque realmente é uma fase conflitante mesmo, né? Você que saiu da adolescência há pouco tempo deve lembrar bem mais vivamente do que eu. Mas eu ainda lembro bastante da minha adolescência, da minha maneira de ser, bastante diferente em algumas coisas da maneira que meus pais orientavam a gente, né? Porque cada geração vem com uma proposta, né? Fora as nossas próprias tendências, né? Aquilo que você falou, que a gente carrega encarnações e encarnações. Então, realmente é uma fase. Agora eu estou vendo meu neto entrar nessa fase. Questionador, né? Sempre foi, mas agora está questionando coisas mais profundas, né? Tipo religiosidade e algumas outras coisas que ele já está começando a prestar atenção, entendeu? Porque já com certeza já começa a receber os insights que vêm do seu próprio inconsciente, né? Exato. E além disso, ainda tem o finalzinho da adolescência, o começo da fase adulta, em que o cérebro termina seu desenvolvimento. Ali por volta dos 20, 25 anos é que tem a fase final do desenvolvimento do cérebro. É o desenvolvimento do córtex pré-frontal, onde ele desenvolve as capacidades de autocontrole, discernimento e equilíbrio emocional.
Então é possível que ainda ao fim da adolescência a pessoa apresente ainda aquelas características de impulsividade, uma sensibilidade emocional maior, de fazer escolhas inconsequentes, porque essa parte do cérebro ainda está em desenvolvimento. E só mais tarde, então, é que a pessoa consegue ter plenitude sobre o controle do corpo, o espírito, né? Tem essa plenitude de conexão com o corpo, porque assim o corpo já está completamente amadurecido. É por isso que hoje se fala muito da gente se preocupar em desenvolver a inteligência emocional, né? Para a gente poder aprender a fazer a modulação dessa parte dos nossos impulsos emocionais, né? Por exemplo, alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, a gente já vai logo com 4 pedras na mão dando uma resposta sem pensar. Agir primeiro e pensar depois. A gente tem que aprender a fazer o inverso, pensar primeiro, refletir, nem que seja por 30 segundos e agir depois. É isso que hoje se fala bastante, né? Da gente se esforçar para desenvolver isso. Exatamente. Tem uma outra parte aqui, da questão 135, que me chama bastante atenção, sobre essa natureza do laço que nos une. Na época, o Kardec não trouxe muito bem aprofundada essa questão, mas hoje a gente já conhece um pouco melhor a questão dos corpos, né, que ligam a gente. Então, eu e a Vânia, a gente estava conversando um pouquinho antes, era aquela questão do duplo etérico. Aqui o Kardec traz 3 partes: o corpo, o espírito e o perispírito. E aí, nesse perispírito que o Kardec traz, tem toda aquela gama de corpos que a gente compreende, né? O duplo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, que conecta tudo isso, né? E que a gente não vai ver. E o duplo etérico, né? E o duplo etérico, né? Que hoje é conhecido, né? Eu acho que eu nunca me aprofundei muito, não, mas acho que nas religiões orientais eles têm um conhecimento um pouco mais profundo sobre essa parte, né, dos corpos, alguma coisa assim. Nunca fui muito pesquisadora das religiões orientais, não, mas acho que eles têm mais conhecimento do que a gente. Pelo menos, acho que essa informação chegou lá primeiro. Esses corpos todos, e acho que foi a Helena Blavatsky também, que eu também nunca estudei, acho que ela também trouxe bastante dessas informações aí. Não sei se foi ela, mas eu sei que são muitos corpos, né? Então Kardec, naquela época, colocou só o perispírito, que eu acho que era a informação que a gente tinha condições de entender naquele momento, né? Kardec era só o começo de uma ciência muito grande a ser estudada, né? Então ele traz esses princípios de conhecimento, mas é algo que a gente vai passar a vida inteira estudando e ainda não vai entender. E o Livro dos Espíritos fez agora 167 anos, né? Agora, dia 18 de abril, 167 anos. Quer dizer, é muita diferença, né? De 167 anos para cá, muita coisa foi descoberta. E muita coisa ainda há que se descobrir, né? Porque enquanto a ciência... Para a ciência se aproximar mais dos conceitos de religião, pesquisar, né? Para comprovar os conceitos do espiritismo, principalmente, né? Porque o espiritismo é ciência pura, né? Em muitos aspectos, a ciência pura. Veio de um pesquisador, né? Allan Kardec era um grande pesquisador. Então ele traz isso aqui no livro. É isso mesmo. Bom, então vamos encerrando por aqui a nossa leitura. Agradecendo a presença da Vânia com a gente. Muito obrigada pelas suas contribuições. Agradecer também vocês que nos acompanharam até aqui. Deixem nos comentários alguma coisa que vocês queiram contribuir para essa discussão, se vocês têm indicação de livros que possam nos ajudar a compreender. E desejamos a vocês uma boa semana. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo da hora que cada um vai assistir. Obrigado aí pela participação e até a próxima, quem sabe. Tchau.